Segundo episódio. Capítulo 7. No quinto dia, sempre graças ao carneiro, esse segredo da vida do pequeno príncipe foi de súbito revelado. Perguntou-me sem preâmbulo, como se fora fruto de um problema há muito tempo meditado em silêncio. Um carneiro, se come arbusto, come também as flores? Um carneiro come tudo que encontra. Mesmo as flores que têm espinho? Sim, mesmo as que têm. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia, estava ocupadíssimo naquele instante, tentando desatarrachar o motor de um parafuso muito apertado. Minha pane começava a parecer demasiado grave e em breve já não teria água para beber. Para que servem os espinhos? O príncipezinho jamais renunciava a uma pergunta depois que a tivesse feito, mas eu estava irritado com os parafusos e respondi qualquer coisa. Espinho não serve para nada, são pura maldade das flores. Mas após um minuto de silêncio, ele me disse com uma espécie de rancor: não acredito, as flores são fracas e ingênuas e defendem-se como podem. Elas se julgam terríveis com seus espinhos. Não respondi. Naquele instante eu pensava: se esse parafuso ainda resistir, vou fazê-lo soltar martelo. O príncipezinho perturbou-me de novo com novas reflexões. E tu pensas então que as flores... Ora, eu não penso nada. Eu respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias. Ele olhou-me estupefato. Coisas sérias? Via-me com martelo em punho, dedo sujo de graxa, curvando-me sobre um feio objeto. Tu falas como as pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha, mas ele acrescentou implacável: tu confundes todas as coisas, misturas tudo. Estava realmente muito irritado. Sacudia ao vento cabelos de ouro. Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém. Nunca fez outra coisa senão somas. E um dia inteiro repete como tu: eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. E isso o faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem, é um cogumelo. Um quê? Um cogumelo. O príncipezinho estava agora pálido de cólera. Há milhões e milhões de anos que as flores fabricam espinhos. Há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem. Apesar de tudo. E não será sério procurar compreender por que perdem tanto tempo fabricando espinhos inúteis? Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? Não será mais importante que as contas de tal sujeito? E se eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo que só existe no meu planeta e que um belo dia um carneirinho pode liquidar num só golpe sem avaliar o que faz? Isso não tem importância? Corou um pouco e continuou em seguida: se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para que seja feliz quando a contempla. Ele pensou: minha flor está lá em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, é para ele bruscamente como se todas as estrelas se apagassem. Isso não tem importância? Não pôde dizer mais nada, pôs-se bruscamente a soluçar. A noite cairá. Larguei as ferramentas, ria-me do martelo e do parafuso, da sede e da morte. Havia numa estrela, num planeta, o meu, a Terra. Um príncipezinho a consolar. Tomei-o nos braços, embalei-o e lhe dizia: a flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma pequena mordaça para o carneiro, uma armadura para a flor. Eu não sabia o que dizer. Sentia-me desajeitado. Não sabia como atingi-lo, onde encontrá-lo. É tão misterioso o país das lágrimas. Capítulo 8. Pude bem cedo conhecer melhor aquela flor. Sempre houvera, no planeta do Pequeno Príncipe, flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas, e que não ocupavam lugar nem incomodavam ninguém. Apareciam certa manhã na relva, e já à tarde se extinguiam. Mas aquela brotara um dia de um grão trazido não sabe-se de onde, e o príncipezinho vigiara de perto o pequeno broto.
tão diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de baobá, mas o arbusto logo parou de crescer e começou então a preparar uma flor. O príncipezinho, que assistia à instalação de um enorme botão, bem sentiu que sairia dali uma aparição miraculosa. Mas a flor não acabava mais de preparar sua beleza. No seu verde quarto, escolhia as cores com cuidado, vestia-se lentamente, ajustava uma a uma suas pétalas. Não queria sair, como os cravos, amarrotada, no radioso esplendor da sua beleza. É que ela queria aparecer. Assim, ela era vaidosa. Sua misteriosa toilette, portanto, durara dias e dias. E eis que uma bela manhã, justamente à hora do sol nascer, havia-se afinal mostrado. É ela, que se prepara com tanto esmero, disse bocejando. Ah, eu acabo de despertar. Desculpa, ainda estou despenteada. O príncipezinho, então, não pôde conter o seu espanto. Como és bonita! Não é? Respondeu a flor docentemente. Nasci ao mesmo tempo que o sol. O príncipezinho percebeu logo que a flor não era modesta, mas era tão comovente. Creio que na hora do almoço, acrescentou ela, tu poderias cuidar de mim. E o príncipezinho, embaraçado, fora buscar um regador com água fresca e servira a flor. Assim, ela o afligira logo com sua mórbida vaidade. Um dia, por exemplo, falando de seus 4 espinhos, dissera ao pequeno príncipe: é que eles podem vir, os tigres, com suas garras. Não há tigres no meu planeta, objetara o príncipezinho. E depois, os tigres não comem erva. Não sou uma erva, respondera a flor suavemente. Perdoa-me, não tenho receio dos tigres, mas tenho um horror às correntes de ar. Não terias, acaso, um paravento? O horror das correntes de ar não é muito bom para uma planta, notara o príncipezinho. É bem complicada essa flor. À noite, me colocarás sobre a redoma. Faz muito frio no teu planeta. Está mal instalado. De onde eu venho? Mas interrompeu-se de súbito. Viera em forma de semente. Não pudera conhecer nada dos outros mundos. Humilhada por ter se deixado apanhar numa mentira tão tola, tossiu 2 ou 3 vezes para pôr a culpa no príncipezinho. E o paravento? Ia buscá-lo. Mas tu me falavas, então ela redobra a tosse para infligir-lhe remorso. Assim, o príncipezinho, apesar da boa vontade de seu amor, logo duvidara dela, tomara a sério palavras de importância e se tornara infeliz. Não devia ter escutado. Confessou-me um dia, não se deve nunca escutar as flores. Basta olhá-las aspirar o perfume. A minha embalsamava o planeta, mas eu não me contentava com isso. A tal história das garras, que tanto me agastara, me devia ter enternecido. Confessou-me ainda. Não soube compreender coisa alguma. Devia tê-la julgado pelos atos, não pelas palavras. Ela me perfumava, me iluminava. Não devia jamais ter fugido. Deveria ter-lhe adivinhado a ternura sobre os pobres ardis. São tão contraditórias as flores, mas eu era jovem demais para saber amar. Capítulo 9. Creio que ele aproveitou para evadir-se pássaros selvagens que emigravam. Na manhã da partida, pôs o planeta em ordem. Revolveu cuidadosamente seus 2 vulcões em atividade, pois possuía 2 vulcões e era muito cômodo para esquentar o almoço. Possuía também um vulcão extinto, mas como ele dizia, quem é que pode garantir? Revolveu também o extinto. Se eles são bem revolvidos, os vulcões queimam lentamente, regularmente, sem erupção. As erupções vulcânicas são como fagulhas na lareira. Na Terra, nós somos muito pequenos para revolver os vulcões, por isso nos causam tantos danos. O príncipezinho arrancou também, não sem um pouco de melancolia, os últimos rebentos de baobá. Ele julgava nunca mais voltar, mas todos esses trabalhos familiares lhe pareceram aquela manhã extremamente doces.
E quando regou pela última vez a flor e se dispunha a colocá-la sobre a redoma, percebeu que estava com vontade de chorar. "Adeus", disse ele à flor, mas a flor não respondeu. "Adeus", repetiu ele. Revolveu cuidadosamente seus 2 vulcões. A flor tossiu, mas não era por causa do resfriado. "Eu fui uma tola", disse por fim. "Peço-te perdão. Trata de ser feliz." A ausência de censura o surpreendeu. Ficou parado inteiramente sem jeito, com a redoma no ar. Não podia compreender essa calma doçura. "É claro que eu te amo", disse-lhe a flor. "Foi por culpa minha que não soubestes de nada. Isso não tem importância. Foste tão tolo quanto eu. Trata de ser feliz. Mas pode deixar em paz a redoma. Não preciso mais dela." "Mas o vento..." "Não estou assim tão resfriada. O ar fresco de noite me fará bem. Eu sou uma flor." "Mas os bichos..." "É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que elas são tão belas. Do contrário, quem irá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Eu tenho minhas próprias garras." E ela mostrou ingenuamente seus 4 espinhos. Em seguida acrescentou: "Não demores assim, que é exasperante. Tu decidiste partir, vai-te embora", pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Capítulo 10. Ele se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329, 330. Começou, pois, a visitá-los, para procurar uma ocupação e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se vestido de púrpura e arminho, num trono muito simples, posto que majestoso. "Ah, és um súdito!" exclamou o rei ao dar com o príncipezinho. E o príncipezinho perguntou a si mesmo: "Como pode ele reconhecer-me se jamais me viu?" Ele não sabia que para os reis o mundo é muito simplificado. Todos os homens são súditos. "Aproxima-te para que eu te veja melhor", disse o rei, todo orgulhoso de poder ser o rei para alguém. O príncipezinho procurou com os olhos onde sentar-se, mas o planeta estava todo atravancado pelo magnífico manto de arminho. Ficou então de pé, mas, como estava cansado, bocejou. "É contra a etiqueta bocejar na frente do rei", disse o monarca. "Eu o proíbo." "Não posso evitá-lo", disse o príncipezinho confuso. "Fiz uma longa viagem e não dormi ainda." "Então", disse o rei, "eu te ordeno que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma raridade para mim." "Vamos, boceja, é uma ordem." "Isso me intimida, eu não posso mais", disse o príncipezinho todo vermelho. Respondeu o rei. Então te ordeno, ora bocejares e ora..." Ele gaguejava um pouco e parecia vexado, porque o rei fazia questão fechada que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência. Era um monarca absoluto. Mas, como era muito bom, dava ordens razoáveis. Se eu ordenasse, costumava dizer que um general se transformasse em gaivota e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, seria minha. "Posso sentar-me?", interrogou timidamente o príncipezinho. "Eu te ordeno que te sentes", respondeu-lhe o rei, que puxou majestosamente um pedaço do manto de arminho. Mas o príncipezinho se espantava. O planeta era minúsculo. Sobre quem reinaria o rei? "Majestade, eu vos peço perdão de ousar interrogar-vos. Eu te ordeno que me interrogues", apressou-se o rei a declarar. "Majestade, sobre quem é que reinas?" "Sobre tudo", respondeu o rei com uma grande simplicidade. "Sobre tudo?" O rei, com um gesto discreto, designou seu planeta, os outros e também as estrelas. Sobre tudo isso", respondeu o rei, pois ele não era apenas um monarca absoluto, ele era também um monarca universal. "E as estrelas vos obedecem?" "Sem dúvida", disse o rei, "obedecem prontamente. Eu não tolero indisciplina." Um tal poder maravilhou o príncipezinho. Se ele fosse detentor do mesmo, teria podido assistir não a 44, mas a 72, ou mesmo a 100, ou mesmo a 200 pôres do sol, no mesmo dia, sem precisar sequer afastar a cadeira.
e, como se sentisse um pouco triste à lembrança do seu pequeno planeta abandonado, ousou solicitar do rei uma graça. Eu desejava ver um pôr do sol. Fazei-me este favor, ordenai ao sol que se punha. Se eu ordenasse ao meu general voar de uma flor a outra como borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se em gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, quem? Eu ou ele estaria errado? Voz, respondeu com firmeza o príncipezinho. Exato, é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade repousa sobre a razão. Se ordenares a teu povo que ele se lance ao mar, farão todos revolução. Eu tenho o direito de exigir obediência, porque minhas ordens são razoáveis. Meu pôr do sol, lembrou o príncipezinho, que nunca esquecia a pergunta que houvesse formulado. Teu pôr do sol, tu terás, eu o exigirei, mas eu esperarei na minha ciência de governo que as condições sejam favoráveis. Quando serão? Indagou o príncipezinho. Respondeu o rei, que consultou inicialmente um grosso calendário. Será lá por volta de 7h40, esta noite, e tu verás como sou bem obedecido. O príncipezinho bocejou, lamentava o pôr do sol que perdera e depois já estava se aborrecendo um pouco. Não tenho mais nada que fazer aqui, disse o rei. Vou prosseguir minha viagem. Não partas, respondeu o rei, que estava orgulhoso de ter um súdito. Não partas, eu te faço ministro. Ministro de quê? Da justiça. Da justiça? Mas não há ninguém a julgar. Quem sabe? Disse o rei. Ainda não dei a volta no meu reino, estou muito velho. Não tenho lugar para carruagens, e andar cansa-me muito. Oh, mas eu já vi, disse o príncipe, que se inclinou para dar ainda uma olhadela do outro lado do planeta. Não consigo ver ninguém. Tu julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues julgar-te bem, és um verdadeiro sábio. Mas eu posso julgar-me a mim próprio em qualquer lugar, replicou o príncipezinho. Não preciso para isso ficar morando aqui. Ah, disse o rei, eu tenho quase certeza de que há um velho rato no meu planeta. Eu o escuto de noite. Tu poderás julgar este rato. Tu o ordenarás à morte de vez em quando. Assim a sua vida dependerá da tua justiça. Mas tu perdoarás cada vez para economizá-lo, pois só temos um. Respondeu o príncipezinho, eu não gosto de condenar à morte e acho que vou mesmo embora. Não, disse o rei, mas o príncipezinho, tendo acabado os preparativos, não quis afligir o velho monarca. Se vossa majestade deseja ser prontamente obedecido, poderá dar-me uma ordem razoável. Poderia ordenar-me, por exemplo, que partisse em menos de 1 minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não dissesse nada, o príncipezinho hesitou um pouco. Depois suspirou e partiu. Eu te faço meu embaixador, apressou-se o rei em gritar. Tinha um ar de grande autoridade. As pessoas grandes são muito esquisitas, pensava durante a viagem o príncipezinho. Capítulo 11. O segundo planeta, um vaidoso o habitava. Um admirador veio visitar-me, exclamou de longe o vaidoso. Mal virá o príncipe, porque para os vaidosos os outros homens são sempre admiradores. Bom dia, disse o príncipezinho. Você tem um chapéu engraçado. Para agradecer, exclamou o vaidoso. Para agradecer quando me aclamam, infelizmente não passa ninguém por aqui. Sim, disse o príncipezinho, sem compreender, bate as mãos uma na outra, aconselhou o vaidoso. O príncipezinho bateu as mãos uma na outra. O vaidoso agradeceu
modestamente erguendo o chapéu. Ah, isso é mais divertido que a visita ao rei, disse consigo mesmo. O príncipezinho recomeçou a bater as mãos uma na outra. O vaidoso começou a agradecer tirando o chapéu. Após 5 minutos de exercício, o príncipezinho cansou-se com a monotonia do brinquedo. É para o chapéu cair? Perguntou ele. Que é preciso fazer? Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. Não é verdade que tu me admiras muito? Perguntou ele ao príncipezinho. Que quer dizer admirar? Admirar significa reconhecer que eu sou o homem mais belo, mais rico, mais inteligente e mais bem vestido de todo o planeta. Mas só há você no seu planeta. Dá-me esse gosto. Admira-me mesmo assim. Eu te admiro, disse o príncipezinho, dando de ombros, mas como pode isso interessar-te? E o príncipezinho foi embora. As pessoas grandes são decididamente muito bizarras. Ia pensando Capítulo ele 12. pela viagem. O planeta fora. seguinte era habitado por um bêbado. Esta visita foi muito curta, mas mergulhou o príncipezinho numa profunda melancolia. Que fazes aí? Perguntou o bêbado, silenciosamente instalado diante de uma coleção de garrafas vazias e uma coleção de garrafas cheias. Eu bebo, respondeu o bêbado com ar lúgubre. Por que é que bebes? Perguntou-lhe o príncipezinho. Para esquecer, respondeu o beberrão. Esquecer o quê? Indagou o príncipezinho, que já começava a sentir pena. Esquecer que eu tenho vergonha, confessou o bêbado, baixando a cabeça. Vergonha de quê? Investigou o príncipezinho, que desejava socorrê-lo. Vergonha de beber, concluiu o beberrão, encerrando definitivamente no seu silêncio. E o príncipezinho foi-se embora, perplexo. As pessoas grandes são decididamente muito bizarras, dizia de si para si durante a viagem. Continua.